Quando ela foi chamada de ladra injustamente, fugiu para a montanha, onde diziam morar uma fera. Mas naquela noite gelada, quando os lobos uivaram, ela foi levada desmaiada e febril para o castelo naquele lugar. Será que ela conseguirá enfrentar a fera que todos chamam de o Senhor dos Lobos? Pode o amor vencer o medo e curar injustiças? Selene escolheu a própria dignidade e o Senhor dos Lobos a escolheu para ele. Histórias e Amores apresenta But you won't ever be alone. I can get a little angry, be a little dangerous. O Castelo do Senhor dos Lobos. For us, I can be the one who breaks you, be the one who builds you up. You'd be surprised how many lives. De onde você assiste a este vídeo? A neve engolia as pegadas de Selene Grandford, enquanto os gritos da aldeia morriam no vento. Ladra! Berrava quem nunca lhe dera abrigo. Na casa do latifundiário Harold Busk, ela dissera não ao seu assédio, e o não custara caro. A acusação de roubo, homens armados, a fuga forçada. Sozinha, febril e com fome, Selene escalou o único lugar onde ninguém ousava persegui-la, a Montanha dos Lobos. Quando tombou entre pinheiros, o céu girou até desmaiar. O que ela temia aconteceu. Acordou sob cobertores pesados, o ar cheirando a sálvia e a lenha. Uma idosa de olhos vivos lhe refrescou a testa. Você vai viver, menina. Sou Eda. Você está no castelo. O castelo da montanha? A voz de Selene falhou. Sim, e aqui as lendas andam com passos de carne e osso. De repente, uivos longos cortaram a noite. Pareciam rondar a porta do quarto. Com muito medo de ficar naquele castelo, dias depois, com a febre cedendo, Selene tentou fugir. Os corredores de pedra, o ar gelado, as tochas que ardiam baixo, tudo lhe causava pavor. Ao cruzar o pátio, a tarde se fez noite. Uma névoa azulada cobriu o céu. Entre os pinheiros, uma capa negra surgiu, o capuz desenhando o rosto feito de sombra. Pare! A voz masculina cortou o silêncio. Largue-me! Selene correu apavorada e tropeçou. Uma mão firme a prendeu pelo pulso. Firme, não violenta. Você está à beira do despenhadeiro, disse a sombra. Prefiro o abismo à sua prisão. Você não é minha prisioneira, Selene Grandford. Como ele sabia seu nome? O mundo escureceu. O último cheiro foi de couro e inverno. Braços fortes a ergueram. No quarto, Selene encontrou pão, caldo e uma nota sobre a mesa. Enquanto estiver fraca, evite as portas do norte. R.A. À noite,
Passos firmes pararam do lado de fora. A voz distante e próxima atravessou a madeira. Não farei mal a você. Quando quiser respostas, eu as darei. Então, tira o capuz, devolveu ela num sussurro desafiador. Silêncio. Depois, um quase sorriso na voz. Ainda não. Nos dias seguintes, Selene explorou o castelo. Salão de estandartes com lobos bordados em prata. Biblioteca que cheirava a pergaminho e a nevasca. Eda explicava pouca coisa sobre o castelo para Selene, como quem protege um segredo. Às vezes, entre colunas, Selene sentiu o olhar dele. Um calor contido, um lobo à espreita do próprio coração. Selene resolveu explorar o castelo para saber onde estava realmente. O corredor cheirava a pinho e pedra molhada. A vela de Selene tremeu quando uma capa negra roçou o seu braço. A sombra parou a 2 passos. Está com frio. A voz grave do Senhor dos Lobos tocou nela como um tecido quente. Deixa-me aquecer tuas mãos. Não se aproxime. A ordem saiu firme, mas o coração batia no pescoço. Ele abriu a capa, criando um abrigo de calor sem encostar. Posso aquecê-la hoje à noite? Se você disser pare, eu paro. Selene deu meio passo. Ele se aproximou mais. O ar ficou morno e o seu medo aumentou. Posso beijar sua mão? Ela hesitou. O capuz fazia dele um mistério demasiado enigmático. E, como hipnotizada, estendeu a mão. Os lábios dele pousaram na veia do punho, subindo devagar a dobra do antebraço. Um arrepio cruzou a pele. Um som quase escapou da garganta. Basta por hoje, ela disse ofegante. Obrigado por me deixar chegar até aqui, respondeu a sombra, afastando a capa. A noite voltou fria. O beijo dele em sua mão e antebraço ficou queimando por horas. Em outro dia, a neve caía lá fora como cinza brilhante. Selene, teimosa, escalou uma prateleira alta, os dedos cederam e o corpo tombou. Um braço a aparou, o cheiro de inverno encheu a sala. Era ele, o Senhor dos Lobos. Cuidado, a voz dele veio baixa. E se eu não quiser o teu cuidado? O rubor a atraiu. Então, aceita por um instante a minha mão. A mão dele lhe apoiou a cintura só o suficiente para firmá-la. Depois, roçou-lhe levemente um seio que, com a queda, ousou ultrapassar o seu decote. Selene empurrou a sua mão furiosa, porém um arrepio lhe subiu pelo corpo. Deveria me respeitar, desafiou Selene. Eu a respeito, e é por esse motivo que eu ainda não... E antes de terminar a frase, retirou-se. Os uivos distantes responderam. Pareciam entender que o seu senhor estava agitado. Em uma noite, Eda insistiu no jantar para fortalecer o sangue. E entre um prato e outro, Eda enfim deixou escapar o nome. Ralph Adam. Ralph, então este é o seu nome? Se eu
tentar tirar seu capuz, você irá me devorar? Ela provocou, chegando perto demais. Talvez. Ele devolveu a provocação com um sorriso na voz. Talvez eu a devore do jeito mais doce que você possa imaginar. Apesar da sala estar na penumbra e a sombra do capuz ainda lhe cobrir o rosto, Selene sentiu seu sorriso malicioso. Ele se aproximou lentamente e as suas mãos subiram até quase tocar o seu rosto e pararam. O fogo âmbar da lareira lambia a lenha. O capuz ainda fazia sombra no rosto misterioso e a curiosidade de Selene aumentava. Tira o capuz, pediu Selene em um sussurro com rubor e fascínio. Ainda não, mas posso mostrar que sou um homem. Aqui. Ele passou a mão em suas partes masculinas. Se quiser saber se sou humano ou não, eu posso guiar a sua mão até onde você se permitir alisar para descobrir a minha verdade. Ele pegou a mão dela e a dirigiu ao local indicado por ele, por cima do tecido. Se você disser pare, eu paro. Selene não disse. A curiosidade dela sobre o encapuzado era tanta que aceitaria qualquer coisa só para saber a verdade. Sua mão seguiu junto com a dele até que, para sua surpresa, ela sentiu algo rígido. Assustada, constatou que ele era um homem e retirou a mão apressadamente. Você é nojento, ela gritou envergonhada. E o que você esperava encontrar? Ele respondeu em meio a uma gargalhada. Esta é a reação que você causa em mim, minha loba. Enquanto Selene estava sob o impacto da surpreendente reação de sua masculinidade, Ralph se aproximou até sentir a sua respiração próxima. A sua boca encontrou seu rosto, desceu pela linha do pescoço e voltou aos seus lábios. A mão, firme e ousada, deslizou do quadril às coxas, apenas por cima do vestido. Pressão suficiente para aumentar o fogo que já havia aquecido o corpo de Selene. Eu ainda não vejo teu rosto, ela sussurrou. Mas sentiu que sou um homem, ele murmurou, tocando os seus lábios com os dele, o que arrancou um suspiro dela. Selene prendeu a capa dele, puxando um pouco mais. Então, cedeu ao desejo que lhe consumia, beijando-os nos lábios. O beijo era quente, mas o segundo foi profundo. Quando a carícia de Ralph subiu mais por entre as suas coxas, Selene interrompeu o trajeto, segurando a mão dele com firmeza. Pare agora! Se não posso ver o rosto de quem me alisa, então não pode me alisar. Ele encostou a testa dela. Eu paro, mas quando me quiser, serei teu por inteiro, como homem, não como uma fera. Ele se retirou da sala e a deixou trêmula de desejo. No seu íntimo, Selene pensava: se ele era humano, por que não tirava o capuz? Na noite seguinte, ela resolveu caminhar pelo terraço. A varanda da torre estava iluminada pela luz da lua e o céu estrelado. Ao longe, os uivos soavam felizes pela noite enluarada. Em um canto sombrio, ele a esperava sem capuz,
olhos de tempestade mansa, cabelo ao vento. Selene olhou cada detalhe do belo rosto. Era um homem tão atraente que ela suspirou de desejo. Agora sim, mostrou-me tudo o que o capuz escondia. Ralph se aproximou e soltou a fivela. A capa caiu, mostrando seu corpo masculino nu. Selene sentiu que não poderia mais fugir da sedução daquele homem que a provocava desde o primeiro momento em que ele a viu. No matter what, I do it all again for us. I can be the one who breaks you, be the one who builds you up. You'd be surprised how many lines I'd cross, how many lines I'd cross for love. How many tears, how many lies, how many sleepless nights. I can get a little baby. Você está me seduzindo desde o primeiro dia em que me viu. Por que faz isso comigo? Porque eu a quero. Eu sou todo seu. Os dedos dele alisaram seu cabelo, enquanto a outra mão a puxou, trazendo-a para mais perto. Selene não recuou. Sentindo-se ardente, entregou-lhe os lábios para que ele a beijasse. O beijo foi inteiro. Começou lento, tornou-se voraz. This ain't my first rodeo. I've been down this road. Inebriada pelo prazer, ela levou a mão dele até o contorno dos seus seios, por cima do tecido, marcando limites e pressionando a mão de Ralph sobre os seus peitos. Se você fizer isso novamente, ele arfou, vou enlouquecer. Vai, mas ainda farei coisas piores. Eu vou deixá-lo louco de prazer, meu lobo. Beija-me mais uma vez. Obediente, ele a beijou. Beijos sedentos e furiosos. Beijos ferozes. A resposta dela veio nas mãos. Peito, pescoço, maxilar, desenhando nele o desejo que já não se escondia. Selene prendeu a coxa entre as dele e sorriu, senhora do próprio desejo. Ralph, Selene, eu te quero em meus braços. Diz quando parar, caso não queira que eu seja ousado e libertino contigo. Eu não direi, pois não quero que pare. Eu quero que você me possua. A partir daí, o Senhor dos Lobos a conduziu por caminhos amorosos que Selene nunca havia experimentado. Conheceu as carícias mais ousadas e os beijos mais enlouquecedores que lhe provocavam espasmo de prazer. Ralph alternava carícias sutis com deliciosos movimentos ferozes, deixando-a totalmente entregue aos seus braços, enquanto a lua cheia reinava no céu. Quando, enfim, o dia amanheceu, Ralph a olhou com ternura, vulnerável, mas satisfeito. Seja a minha noiva da lua, Selene, ele sussurrou em seu ouvido. Sim, eu sou a sua noiva da lua, Ralph. E, ainda curiosa, perguntou: por que você é chamado de o Senhor dos Lobos? Porque os protejo. Eles precisam de minha proteção, pois
Harold envia caçadores para matá-los com o objetivo de vender as peles e enriquecer mais. Eu os detenho. Por este motivo, defender a alcateia me fez lenda e ameaça. E, para reforçar essa lenda, eu mantenho meu rosto oculto para que me temam. Dessa forma, eles evitam invadir a floresta para caçar os lobos, acreditando que o Senhor dos Lobos é um ser misterioso e que não é um homem. Selene lhe tocou o rosto. Se é a lenda que mantém os lobos vivos, você agiu corretamente em se tornar um ser lendário. No entanto, um belo homem é o que você é. Dias depois, ao amanhecer, chegaram notícias. Harold iria mandar caçadores para matar muitos lobos. Ralph, ao saber dos boatos, endureceu o olhar. Ele mentiu sobre você e mata os animais da minha floresta. Acabou. Não permitirei que ele continue a propagar o mal. Vão te odiar mais. Que me odeiem se esse for o preço de acabar com as maldades de Harold. Deixe-me ir contigo, ela pediu. Ele pousou a testa na dela. Um toque muito terno. Se você se sentir em perigo, é só me chamar, e eu lhe arranco das mãos de qualquer um que queira lhe fazer mal. A praça de Libério fervia. Harold, cercado de capatazes, discursava. Quando o Senhor dos Lobos entrou encapuzado e sombrio, o rumor virou silêncio e medo. 4 lobos surgiram e se sentaram como sentinelas. Senhor dos Lobos, cuspiu Harold. Trouxe tua bruxa? Trouxe a verdade, disse Selene. Ralph lançou no chão um rolo de pergaminhos com recibos e marcas. Teus homens venderam trigo roubado no mercado do porto. Selene nunca roubou você. Foi você quem ordenou separar sacas para puni-la por dizer não ao seu assédio. Ralph gritou com uma voz cavernosa. Todos tremeram de medo. Mas um aldeão se encheu de coragem e gritou. É verdade, vi as marcas do brasão de Harold nos sacos de trigo dos mercados do porto. Os capatazes hesitaram. O povo murmurou, depois gritou contra Harold. Cercado pelos aldeões e com medo, Harold cedeu. Confesso, ela me rejeitou e eu quis puni-la. Uivos longos partiram da montanha. Os lobos se agitaram. Nunca mais mate os meus lobos. E se eu souber que você está abusando das jovens dessa aldeia, voltarei e você sentirá a força do meu poder e da minha maldição. Harold fez que sim com a cabeça e se retirou imediatamente do lugar. Depois de tudo acalmado e com os aldeões ainda com medo, Ralph e Selene se retiraram para a floresta. Ao chegarem em uma clareira, Ralph lhe disse: Volta comigo, não como minha noiva, mas como minha mulher. Sim, respondeu ela, feliz por estar ao lado da lenda que todos temiam, mas que ela amava. Naquela noite, no pátio gelado, Eda acendeu velas. A lua derramava prata. A alcateia formou um círculo silencioso, como se fosse testemunha do que estaria por acontecer. Juro, disse Ralph, tomando as mãos de Selene, proteger você e te amar pelo resto de meus dias. E eu juro
disse Selene, que serei não só sua noiva do luar, mas a sua mulher em todos os momentos de sua vida. O beijo que se selou o pacto foi de reverência e de desejo. Mãos que se acariciavam, pele que despertava sob carícias lentas. Sob a lua prateada, a noite se tornou em prazer. Ele a puxou pela cintura e a beijou longamente. Os uivos responderam felizes. Na montanha dos lobos, o amor não era lenda, era verdade. E o caminho era o coração de dois que, sob o luar, escolheram ser um, sem capuz e sem medo.